Bem-vindos ao nosso espetáculo online. Eu sou Liana Vasconcelos. Eu sou Matheus Secato. E nós somos o Duo Cello em Movimento, um duo que já tem aí mais de 5 anos de estrada e onde nós trabalhamos a conexão, a união da dança e da música em cena. Nós utilizamos diversas linguagens da dança, desde o balé clássico, sapateado, dança moderna e dança contemporânea. E durante esse período da quarentena, da pandemia, nós fomos aprovados no edital da Secretaria de Cultura e Economia Criativa para criarmos, para produzirmos um espetáculo de dança e música dentro de casa. Foi um período de muita adaptação, e aí falando do lado da dança, eu como bailarina que normalmente estou acostumada com um espaço, com um chão adequado, tive que me adaptar completamente à realidade de dentro de casa, com um piso que não é o ideal, com um espaço que não é o ideal. Então eu tenho feito meus treinamentos, minhas aulas de balé clássico diárias dentro de casa. E toda a concepção coreográfica do espetáculo que vocês verão em breve foi pensada já para esse espaço reduzido, num chão que não é o perfeito. Então, assim, houve essa super adaptação da produção como um todo para que ficasse da melhor maneira possível. E no meu caso, como músico, a parte de preparação, na verdade, não mudou nada, porque eu sempre estudo, o músico tem muito a parte do estudo individual, dentro de 4 paredes, que por acaso são essas aqui mesmo, onde eu sempre costumo estudar normalmente. A diferença é a hora de fazer as gravações, porque geralmente para fazer um trabalho de nível profissional, nós precisamos de um estúdio, né, com todo o equipamento e tratamento acústico ideal. Aqui eu tenho um pouco de tratamento acústico, mas não é a mesma coisa. O isolamento também não, às vezes a gente tem ruído do lado de fora, então é sempre mais complicado. Por um lado eu estou em casa, eu não preciso me deslocar, mas por outro tem toda essa parte que é diferente. Também precisei aprender, estou aproveitando nessa quarentena para aprender bastante sobre gravação em casa, investir em equipamento, estudei um pouco sobre os programas de edição, porque o músico geralmente no estúdio ele só toca e tem um técnico de som que faz a parte de edição, de ajuste de microfone, uma infinidade de parâmetros que tem que ser ajustados, que eu mesmo estou fazendo, né, experimentando por tentativa e erro e procurando muito material na internet também para estudar. E a outra parte diferente é que eu estou tendo que fazer arranjos também para as músicas, porque muitas das músicas são para violoncelo e piano, são para orquestra ou para outras formações diferentes de um violoncelo solo. Então, nesse espetáculo nós temos músicas originais para violoncelo solo e outras que são arranjos meus, que eu dividi em 2 ou 3 ou 4 violoncelos e eu tive que gravar cada um deles. E aí isso vem com a edição também, que eu gravo um violoncelo, depois eu gravo outro, ver se ficou bom, depois eu gravo o terceiro e faz a montagem que vocês vão poder observar durante o espetáculo. O espetáculo que vocês assistirão hoje chama-se Dança é Música Feita Visível, uma frase do grande coreógrafo Balanchine e que nós acreditamos que traduz muito bem todo o ideal do nosso duo, dessa conexão da dança com a música. As 3 primeiras obras tratam muito de tudo que veio com a pandemia e com a quarentena, toda essa sensação inicial de querer fugir disso tudo, da limitação de estar 24 horas dentro de casa, da sensação de solidão, de solitude que esse momento trouxe. Eu acho que isso vai ficar bem visível nas 3 primeiras obras. As 2 obras seguintes, elas são o nosso cartão de visita do duo, porque elas são obras bastante diferentes e uma delas é muito tradicional, que é A Morte do Cisne, que todo bailarino conhece, nem todo músico conhece, mas todo músico conhece a música dessa coreografia, que é O Cisne de Sansão, coreografia de Fokine. Então a gente já viajou muito com o duo. Já apresentamos em vários estados do país. E em quase todo o espetáculo, quem contrata a gente ou convida para participar de um festival, pede que a gente apresente o Cisne. O Cisne é a música e A Morte do Cisne, que é a coreografia. A outra obra é Onde Vais, de Priscila Mota, na coreografia, que eu toco o prelúdio da primeira suíte de Bach. Ela, na verdade, já tinha feito essa coreografia antes de nós sermos um duo. E nós fizemos algumas vezes essa coreografia e ela super gentilmente cedeu essa coreografia para que a gente pudesse também usar em quase todos os espetáculos.
E nós já apresentamos em diversos palcos e pela primeira vez adaptamos essas duas obras, que são o nosso carro-chefe, para dentro de casa. Na 7ª coreografia, a gente faz uma homenagem à música brasileira, saudando a compositora Chiquinha Gonzaga, num arranjo meu, de O Corta-Jaca. Ao som do sapateado também. O sapateado, nesse caso, acaba virando um instrumento também, né? Inclusive, no momento de gravação, a gente teve que fazer a captação do som, igual eu faço a captação do violoncelo. Então, ela não só está dançando, mas está sendo percussionista também. Isso é muito interessante, o sapateado, principalmente para a gravação. Sim. Na 8ª obra, bom, nesse momento de pandemia, as séries de TV ficaram muito populares. E a gente faz, então, uma menção, uma referência a uma delas, e acho que vai ficar bem claro quando vocês assistirem. E na última obra, nós trazemos como reflexão todo o aprendizado que tudo isso que a gente viveu pode trazer. A ideia de que a gente pode encontrar a nossa própria liberdade, mesmo dentro de um certo isolamento. E também, eu acho que acima de tudo, reafirmar o valor que a arte tem na vida de todos nós, especialmente num momento difícil como esse que o mundo inteiro está passando. Esse momento de extrema dificuldade para todos, de todos os lugares do mundo, ele traz muitas angústias, como a gente já falou antes, mas ele também está trazendo uma oportunidade da gente desenvolver outras técnicas dentro da nossa arte, do nosso trabalho. Eu acredito que isso vale para qualquer profissão. Como a gente falou, a Liana teve que se adaptar para fazer aulas de balé e os aquecimentos e treinos diários num espaço menor. Eu precisei me adaptar com as gravações, com as edições, que eu já fazia um pouco disso, mas eu tive a chance, a oportunidade e a necessidade de desenvolver mais esse lado. E isso vai servir para o resto da vida, independente de a gente ter uma pandemia ou não. Então fica aqui um pouco de positividade tão necessária nesse momento em que estamos todos vivendo. Um bom espetáculo. Bom espetáculo.